tarde! Olá, pessoal, boa tarde! Transforme-se com a Tarsi! Mais um dia de programa, estou aqui com uma super convidada, Giselda. Doutora Giselda, seja bem-vinda! Obrigada! É uma grande alegria estar nessa rádio, nesse programa maravilhoso que tem feito tanta diferença em nossas vidas. Muitíssimo obrigada! Ouvintes, nós estamos aqui com a Giselda. Giselda, ela é médica psiquiatra, médica que atende com psiquiatria, não é isso, Giselda? Sim. Se apresente aqui para o nosso público, por favor. Então, gente, meu nome é Giselda, tenho 34 anos, sou casada, sou médica, atuo em psiquiatria, é uma área que eu gosto muito, porque eu consigo fazer diferença, né? Onde nós estamos, eu consigo ver a melhora dos pacientes. E no mundo em que as pessoas hoje estão tão ansiosas, depressivas, precisa de mais pessoas para levar esse conhecimento, para tornar a vida das pessoas melhores. Então, Deus me usa nessa profissão para poder ajudar todas as pessoas que Ele põe no meu caminho. Eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente aqui hoje no programa. Bom, nós vamos falar aqui com a Giselda sobre ansiedade e depressão. Sim. A gente poderia falar que é a doença do século? Ah, com certeza. Olha, Tassi, o Brasil é o país que mais tem gente ansiosa, você sabia? Não. Os dados da Organização Mundial de Saúde revelam isso. O Brasil é o país mais ansioso que existe. E eu te confesso uma coisa, na prática médica, no dia a dia, a gente tem certeza disso. Porque a quantidade de gente que tem procurado atendimento, que está sofrendo com essas doenças, só aumenta. Meu Deus do céu. Me fala uma coisa, você sofre com ansiedade, vocês aí, os ouvintes? Você conhece alguém que tem ansiedade ou que é depressivo? Tem alguém na sua família? Criança? Será que criança tem ansiedade? Será que criança sofre com ansiedade? Adulto? Será que existe classe social para você ser ansioso, você ser depressivo? Nós vamos falar sobre tudo isso aqui, tá? Então, no primeiro momento, eu já quero que você tire aqui a sua dúvida, já manda aqui pelo WhatsApp da rádio, 319-8481-7343. Você pode perguntar aqui para a doutora Giselda qual que é a sua dúvida sobre ansiedade e depressão. Nós vamos de música, enquanto a gente vai ajeitando a casa aqui. Só um instantinho. Você está ouvindo? Transforme-se com Tarsi Pinheiro. Voltamos, a casa é sua. A casa é sua, Giselda. Fique à vontade para a gente tirar todas as dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Bom, primeira pergunta que eu tenho aqui para você. Só vai no psiquiatra que quem tá doido? Essa é uma fala muito constante no dia a dia, né? Mas não, gente. Quem vai no psiquiatra, no médico generalista, no psicólogo, não é doido. O momento ideal da gente procurar esses profissionais é antes da doença se agravar. Porque às vezes as pessoas nos procuram quando o quadro já está muito grave. Então aquilo que poderia ter sido resolvido, né, com uma simples medicação, um tratamento mais simples, vai requerer um tempo maior de tratamento, uma complexidade maior. Então, qualquer pessoa, se ela tem dúvidas, se ela está sofrendo com alguma doença mental, ou mesmo assim, para saber se está tudo ok, deve procurar sim. Então, vamos lá. Vamos partir do princípio, tá? Quando uma pessoa sofre um acidente, sei lá, caiu e quebrou o braço. Sim. A gente vai no ortopedista, né? Certo. Ou seja, quebrou o braço, eu preciso resolver aquilo ali que está quebrado. Uhum. Como eu vou saber se eu preciso ir no psiquiatra? Existem sinais, o corpo dá sinais, a cabeça, porque assim, as pessoas acreditam, elas, né, têm essa criação de que psiquiatra é só médico de doido. Mas o que é ser doido? o que é doideira, o que é loucura, o que é da minha cabeça, o que é imaginação, qual a diferença disso aí? Como que eu sei? O meu corpo fala? Ele vai dando sinais? Como que eu vou saber o momento certo? Falar, não, eu acho que eu preciso de uma ajuda psiquiátrica. Sim.
Então, é interessante porque tem vários tipos de doenças mentais. Hoje nós estamos trabalhando aqui mais com ansiedade, com depressão, mas é claro que tem doenças mais graves, como a esquizofrenia, por exemplo, e às vezes a pessoa realmente está num quadro grave, ela está escutando vozes, está vendo coisas ali que não são reais, requer uma atenção maior. Mas o ouvinte, ele vai conseguir perceber a ansiedade da seguinte forma. Porque a ansiedade é normal, tá? Todos nós temos ansiedade. Então, se você tem um trabalho, uma tarefa para executar, se você tem alguma atividade ali, vai ser super normal você ficar ansioso, você fica ansiosa. Normal, você perdeu o sono, você tem aquela viagem para fazer que você estava esperando há muito tempo. Vai aproximando, você começa a ficar assim, meu Deus, tá tudo certo, começa a perder sono, normal. Isso são sinais de ansiedade. Isso. Aquele frio na barriga. Normal. Essa ansiedade aí é do nosso dia a dia, todos nós passamos por ela. Por exemplo, hoje eu estava atendendo em uma outra cidade, eu tinha que me deslocar até Belo Horizonte. Eu fiquei ansiosa para saber se eu ia dar conta de chegar aqui a tempo. Sim. Ok. Agora, quando que a ansiedade deixa de ser normal? É quando a gente fala que se transformou numa ansiedade generalizada. Ansiedade generalizada é uma doença. Acontece quando a nossa ansiedade, que era normal, ela toma uma proporção gigantesca. Ela toma uma proporção muito grande. Então, você antes conseguia trabalhar, agora você não consegue mais executar suas tarefas no trabalho. Sim. Porque a preocupação, aquele medo, aquele estresse está tão grande que você para de se concentrar. Então, antes você dormia uma noite tranquila, agora você começa a ter dificuldade para dormir. E aí é interessante dizer que a pessoa na ansiedade, ela demora a pegar no sono. Já a pessoa depressiva, ela dorme rápido, mas ela acorda mais cedo. Então, a gente vai falar ainda ao longo do programa algumas diferenças. Então, a pessoa ela passa a ter insônia, falta de concentração e quadros, tá, assim, mais graves, ela começa a sentir uma angústia no peito, um aperto, o coração acelera, começa a ter formigamento nas mãos, nos braços, no rosto. No pronto atendimento, chegam muitas pessoas com a mão no peito falando assim, doutora, me ajuda, eu estou infartando. Ou então chega assim com um lado do corpo dormente, acha que está tendo um AVC. E aí quando a gente faz os exames, examina, a gente percebe que se tratava de um quadro de ansiedade. E esse quadro de ansiedade, ele pode vir do nada ou ele pode vir por algum motivo. Talvez uma notícia gravíssima que deixou a pessoa ali em choque. Ou não, ou do jeito que nós estamos aqui sentadas, conversando, uma de nós duas pode desenvolver uma crise de ansiedade. Sim, a ansiedade, eu particularmente nas minhas consultas, eu sempre procuro a causa. Eu sempre tento ali descobrir com a pessoa de onde que veio. Porque às vezes o motivo está lá na infância dela, está uma situação que não foi resolvida com os pais, com alguma coisa ali que aconteceu. Às vezes a ansiedade é ocasionada pelo trabalho. Então, eu tenho atendido muitas pessoas que chegam até com o uniforme da empresa. Então, assim, ela viveu um momento de estresse ali tão grande, começou a chorar, começou a sentir que estava perdendo o controle, então elas vão para a emergência. Então, às vezes é uma cobrança que ela não está pronta, não consegue executar aquela tarefa, se sente pressionada pelo prazo curto, pelo excesso de coisas que tem que fazer. A causa também pode ser uma doença, principalmente a depressão. Uma das causas... Isso aí, esses sinais que você falou, então são sinais de uma ansiedade. De uma ansiedade. Então a causa pode ser as mais diversas possíveis. Sim. E quando é a depressão? Como que eu sei que o que eu estou sentindo não é mais ansiedade? Ela já está partindo para a depressão. Certo. Bom, acho que a gente pode iniciar fazendo a diferença entre tristeza e entre a depressão. Tá. Acredito que vai ser mais claro para o ouvinte. Então vamos lá. A tristeza também é algo normal. Também é algo que faz parte da nossa vida. Então, se você está doente, alguém que você ama partiu, você está enfrentando um luto,
você foi demitido, Uhum. seu filho assim está com algum problema na escola, é natural você sentir essa tristeza. Sim. Agora, a depressão, ela é uma doença, ela não é normal. A depressão, ela é um transtorno de humor. Então, ela tem várias causas que podem gerar depressão. E uma das causas, às vezes, não tem motivo aparente. É só um desajuste neuronal, a alteração ali nos neurotransmissores que está ali no cérebro que causa esse desajuste. Então, às vezes, o motivo da depressão é esse desajuste, não tem uma causa específica. E isso tem idade para acontecer? Não. Hoje em dia, a gente percebe que todas as idades estão sendo afetadas. Então, por exemplo, tem crianças hoje que estão com muita ansiedade, que estão já chegando com quadro depressivo. Há adolescentes, principalmente, e os adolescentes dão alguns sinais disso. As pessoas na idade adulta e também na idade mais avançada. Então, principalmente os idosos, quando chega ali na idade maior, que percebe que aquele valor da aposentadoria já não dá mais para pagar todas as contas, tem que comprar muita medicação, começam a se sentir abandonados pelos filhos, pelos familiares que não visitam mais com tanta frequência, essas pessoas também têm desenvolvido muito quadro depressivo. Então, depressão é diferente de ansiedade. Sim. São coisas distintas. Se a ansiedade não for tratada, ela pode chegar a se tornar uma depressão? Sim, com certeza. Por isso que eu sempre falo, nós, quando percebermos que estamos tendo sintomas ansiosos, que a gente já não consegue mais viver a nossa vida da maneira adequada, como estamos acostumados, que a ansiedade está tomando conta, é necessário procurar um atendimento, procurar um tratamento, porque a ansiedade, ela pode gerar depressão. E é normal, então, a gente ter a ansiedade não só pelo lado bom, mas o lado ruim, então? Então, o normal é ter a ansiedade simples, que é essa do dia a dia. Sim. A ansiedade generalizada, que nos tira o sono, que gera esses sintomas físicos, tremor, dor no peito, coração acelerado. Se existem sintomas. Isso, existem sintomas. Essa ansiedade aí já não é normal, ela já virou uma doença. Os sintomas, a maioria deles são quais? Então, a grande maioria chega no pronto-socorro e nos atendimentos também, queixando de um aperto no peito. Uhum. Nossa, doutora, eu tô com uma angústia, meu peito tá doendo, eu não sei de onde tá vindo. Eu já fui no cardiologista, já fiz exames e não tá acontecendo nada com a minha vida. Mas quando você vai investigar, tem muita coisa emocional por trás. Então ela sente ali aquela angústia, sente dor no peito, sente a boca formigar, a língua, um lado do corpo fica meio que anestesiado. Então isso aí pode ser por isso que dá aquela impressão que talvez está infartando. Exatamente. E de fato é ideal que procure um atendimento médico. Sim. Porque de repente pode ser um infarto mesmo. Uhum. Então é tanto que quando chega na emergência a gente faz exames, a gente observa para depois falar que realmente se trata de ansiedade. Então quando a pessoa ela começa a ter esses sintomas, é preciso realmente ela ir para um pronto atendimento. Sim. Porque depois que ela começa a fazer o tratamento para ansiedade, ela vai conhecer o corpo dela. Então, ela vai começar depois a perceber quando que é ansiedade e quando que não é ansiedade, aquilo que ela está sentindo. Sim. Então, por exemplo, se ela sabe que determinada situação vai trazer muito estresse a ela, e ela passa por aquela situação, então ela já sabe que aqueles sintomas que ela está sentindo está vindo de um quadro ansioso. Então, o tratamento é procurar formas de minimizar isso, diminuir esses sintomas, controlar essa ansiedade exagerada para que ela possa voltar a viver o dia dela normal, como de costume. Agora, Gisele, eu vou te fazer uma pergunta. Sim. Outras, né? Entre tantas que temos aqui. Depressão é falta de Deus? Não mesmo. Depressão é frescura? Não. É mimimi? Também não. E aí eu tenho um relato bem interessante para contar aqui. Acho que ninguém está sabendo disso, mas eu vou revelar aqui.
Quando eu estava na faculdade ainda, eu não era médica, eu achava que depressão era tempo demais sobrando. Eu não acreditava que a depressão fosse real, que a ansiedade era isso tudo. E aí veio a pandemia. Eu e minha família, graças a Deus, não sofremos com o Covid, mas eu comecei a assistir jornal e eu comecei a ver muitas pessoas morrendo, pessoas chorando. E aí eu entrei numa ansiedade exagerada, comecei a ter crise de pânico. Então eu falei, gente, é real, existe. Por isso que depois que eu me formei na faculdade, eu fui trabalhar nessa área de saúde mental. Ah, que legal. Então até então você não tinha a visão de entrar para essa área? Não, de forma alguma. Eu queria tentar neurologia, outras áreas. Mas aí depois que eu sofri na pele, eu falei, gente, as pessoas têm que saber que isso existe. Sim. E as pessoas têm que saber também que há tratamento. Que nós não temos que viver a nossa vida para sempre tristes, para sempre angustiados. Existe tratamento. Então hoje eu dedico a minha vida a cuidar de pessoas em saúde mental. Independente da pessoa, vou entrar no outro gancho aqui, tá? Uma pessoa que ela é bem espiritualizada, independente da questão religiosa dela. Sim. Existe uma conexão ali com Deus, uma fé muito grande, Uhum. mas ela se encontra no quadro depressivo. Eu vou te falar porque eu conheço pessoas assim, que acreditam que perdeu a fé. Uhum. E por isso entrou nesse quadro depressivo. Isso é comum acontecer no consultório? Sim, as pessoas quando estão depressivas chegam falando assim, Deus não cuida mais de mim, eu perdi a minha fé porque eu estou sofrendo. E aí eu explico para elas que não é castigo de Deus e que isso não tem a ver com estar desamparado ou não na fé. Sim. O que eu percebo na minha prática? Quando os meus pacientes e as pessoas em geral aderem ao tratamento que foi proposto para a depressão e elas associam a fé, elas têm uma melhora muito importante. Porque quando elas têm um caminho ali de oração, elas geralmente frequentam uma igreja. E a igreja é uma comunidade. Sim. Então ali ela encontra pessoas para poder dar conselhos, para poder desabafar. Tem ali os momentos de reuniões. Ela tem um apoio ali. Então a fé, ela não atrapalha, ela ajuda. E entrar em depressão sendo uma pessoa de fé, uma pessoa espiritualizada, não tem nada a ver. Tanto que nós temos aí pastores, padres com depressão, com ansiedade. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Porque a depressão, ela tem várias causas. E uma das causas pode ser, como eu te falei, simplesmente um desajuste neuronal e que precisa ali tomar uma medicação para se ajustar. Explica para o ouvinte o que é esse desajuste neuronal. Neuronal. Explica para eles, fazendo favor. Então, De uma forma bem simples. Nossos neurônios, eles se conectam um com o outro. E para que eles se conectem, libera ali substâncias que nós chamamos de neurotransmissores. Uhum. A pessoa, quando está com depressão, essa quantidade é reduzida. Ela fica muito pequena, tem uma produção ali anormal. Uhum. Então, quando a gente passa a medicação, essa medicação vai lá no neurônio, se liga ali no receptor e faz esse ajuste desses hormônios ali. Então, esses neurotransmissores passam a ficar mais organizados. E aí, a pessoa que antes estava sentindo aquela tristeza profunda começa a se sentir melhor, aquela tristeza, aquela vontade de ficar só dentro de casa, sem ver ninguém. De repente ela já começa a abrir a janela, ela já começa a sair na rua, ela já quer encontrar os familiares. Entendi. E eu vejo muitas pessoas falando que não quer tomar medicação porque senão vai ficar dependente, né? Vai ficar tomando isso pro resto da vida. É isso mesmo? Não, pelo menos na minha prática não. Claro que tem doenças mentais que a pessoa vai ter que usar o remédio para sempre. Tem quadros que, se não usar a medicação, volta para aquele quadro grave, né? Uhum. Mas, assim, falando de ansiedade e depressão, não é isso que acontece, não. Então,
A ansiedade, ela tem um período ali de tratamento, a depressão também. Se for uma depressão leve, moderada, que não envolva ali sintomas psicóticos que a gente fala, tem um período para usar medicação. O que a gente percebe é que as pessoas, assim, elas começam a tomar a medicação e melhoram. Sim. Melhoram tanto que elas decidem parar por conta própria a medicação. Entendi. E é dizer se o que você tem é uma ansiedade ou é uma depressão. Isso tem assunto para manga, literalmente pano para manga, né? Como dizia minha avó. Nós estamos aqui com a Giselda, a doutora Giselda, médica psiquiatra, psiquiatra, e nós estamos falando sobre ansiedade e depressão. No primeiro bloco, ela deu uma breve explicação do que é a ansiedade, né? Falamos um pouquinho sobre os sintomas da ansiedade, da depressão, e antes de eu partir aqui para as perguntas do segundo bloco, quero dar alguns alôs aqui para os nossos ouvintes. Alô, Silvia, do bairro Guarani. Alô, Carlos Henrique. Vanessa, do Rio de Janeiro. E Bruna, da cidade do Paraná. Todos esses têm dúvidas, Giselda. Ótimo. Vamos lá. A Silvia, lá do bairro Guarani, ela quer saber se é possível vencer a depressão sem remédios. Então, a depressão, ela tem várias fases, né? Vários tipos, aliás. Nós temos a depressão leve, a depressão moderada e a depressão grave. A depressão leve, Tassi, a pessoa tratando com remédio ou não, tem uma alta chance de cura. Geralmente, após 6 meses, é esperado que essa depressão vá embora. Mas há quadros que a depressão, por exemplo, moderada a grave, vai precisar de medicação. E existem momentos que essa depressão vai e volta ou ela fica ali com a pessoa o tempo inteiro? Então, se a pessoa fez o tratamento adequado, a taxa de remissão é muito elevada. Mas mesmo tratando direitinho, tem casos que pode recair novamente. Agora, por exemplo, tem que ver a causa também. Às vezes essa depressão é um luto. Então, depois que a pessoa passa ali por aquele momento de luto, faz ali terapia, resolve aquilo internamente, ok, vida que segue. Às vezes a depressão é por vício em álcool, em drogas. Então, se resolve aquele vício ali, a gente espera que não retorne. Entendi. Bom, o Carlos Henrique. Tenho muita ansiedade e fui diagnosticado com síndrome do pânico. Hoje tomo Rivotril. Tem como ficar livre desse medicamento infeliz? Então, o Rivotril, que é o clonazepam, a gente prescreve ele apenas para o momento de ataque, digamos assim. Ele funciona como SOS. Então, ele não é um medicamento para tratar. O ideal seria ele procurar um médico, ser avaliado para tratar essa ansiedade, tratar ali esse quadro também. Ele falou síndrome do pânico, né? Isso. A síndrome do pânico seria uma ansiedade, uma crise de ansiedade ou são coisas... Tem pessoas que têm apenas um ataque de pânico e não reconhecem que vem sendo uma pessoa muito ansiosa. Mas na prática, a gente percebe que está associado. A ansiedade está tão grave, está tão generalizada, que ela pode vir a ter um ataque de pânico. Então, o ataque de pânico é a seguinte forma, talvez o ouvinte queira saber. Então, é uma sensação de medo extremo, é um sentimento que você acha que vai morrer naquele momento. Sim. Então, te falta o ar, você se sente sufocado, você tem medo de que alguma coisa muito grave aconteça, porque você sente que vai acontecer. Então, o que eu sempre faço é que você vai morrer. Então, seu coração acelera, sua boca fica seca, você fica paralisado. Porque o seu corpo está entendendo que você está correndo um sério risco de morrer. É ali luta e fuga. Sim. Então, seu corpo está se preparando para fazer uma fuga. Então, o coração acelera, tem mais disposição ali, digamos, como se fosse correr, como se fosse fugir. Só que, se você fica olhando para os sintomas físicos que você está sentindo, a sua mente vai te dizer que o perigo está aumentando e que você tem que se preparar mais. E aí, você vai ter mais sintomas físicos. E aí vai ficar um ciclo. Pensamento, sintoma físico. Pensamento, sintoma físico. Então, na crise de pânico, a gente sempre orienta. Interrompa o pensamento.
Se você percebeu que está faltando oxigênio, que algo de ruim vai acontecer, que você vai morrer naquele momento, você respira profundamente e porque isso oxigena melhor o cérebro. Porque no ataque de pânico, a pessoa respira tão rápido, tão ofegante, que ela não oxigena bem o cérebro. Sim. Então, quando você inspira fundo ali por uns 4 segundos, expira em 6 segundos, você consegue acalmar seus batimentos cardíacos, você consegue oxigenar melhor o seu cérebro. Então, o síndrome, né, o ataque de pânico ali vai embora. Entendi. Porque o que mais atrapalha as pessoas, não sei se é o caso desse ouvinte, é porque a pessoa tem tanto medo de ter uma síndrome do pânico que ela acaba tendo várias síndromes. Ela acaba tendo vários Talvez ataques. o medo dela alimenta mais isso. Exatamente. Então, assim, eu oriento procurar um atendimento, fazer o tratamento, porque o clonazepam, que é o Rivotril, ele é só um SOS. Ele atua entendi. naquele momento, mas ele não previne novas crises. Então, a orientação aí pro Carlos é procurar um médico para poder Exatamente. rever esse uso contínuo aí desse medicamento. Exatamente. Né? Então tá. A Vanessa, lá do Rio de Janeiro. Olha como nós estamos, hein? Chegamos lá no Rio de Janeiro. Você acha que guardar mágoas pode desencadear uma depressão? Com certeza. Eita, o povo que tá guardando mágoa, gente. Vamos parar de guardar mágoas. Inclusive, eu costumo falar muito isso nas minhas redes sociais. A importância do perdão, Tassi. Porque quando a gente perdoa o outro, não é porque o outro merece. Porque às vezes o outro não merece mesmo. Mas quem merece somos nós. Sim. Então, é como você querer beber um veneno para que o outro morra. Sim. Então, se você fala assim, eu vou morrer sem perdoar fulano, você vai acumulando coisas muito negativas dentro de você. Isso te traz irritação, mágoa, coloca o seu corpo mais alerta, libera cortisol, que é um hormônio do estresse. Então, isso prejudica muito a nossa saúde. Então, além da depressão, pode gerar outras doenças mentais também, ocasionando até mesmo insônia. Eu tenho um estudo que mostra, eles pegaram um grupo de pessoas quais são os tipos de pessoas fisicamente ativas referentes ao perdão. E é muito interessante isso. Eles pegaram assim, pessoas que correm, pessoas que fazem treino de musculação, pessoas que fazem yoga, pessoas fisiculturistas, e eles foram migrando esses grupos ali para ver quais teriam mais facilidade para poder perdoar. E aí dentro do questionário, lá dentro das pesquisas, eles viram que as pessoas que fazem mais exercício aeróbico, elas têm uma facilidade maior para perdoar. Por quê? Por conta da oxigenação. Então as pessoas que correm, que fazem natação, que pedala, que precisa, né, da resistência cardiovascular maior, ou seja, precisa de mais oxigênio, ela tem uma facilidade maior para perdoar do que aqueles que respiram menos. Por exemplo, no treino de força, se você não tiver um controle maior, você bloqueia a sua respiração. Sim. Né? E quando você está correndo, você tem que respirar mais. Então, as pessoas que fazem exercícios aeróbicos, elas têm uma facilidade maior. Então, talvez, ouvinte, você que está com uma mágoa no seu coração, agora quem está falando é a Tarsi Personal. Vamos fazer um exercício aeróbico, né? Fazer uma caminhada, fazer uma natação, fazer uma hidroginástica e pedalar. E isso também faz parte do seu tratamento, não é, Gisela? Com certeza. A ouvinte aí perguntou se tem forma de tratar a depressão sem medicação. Sim. A atividade física é uma das principais formas naturais de combater a depressão. Uhum. E também a ansiedade, tá? Você como personal sabe, né? Que quando uma pessoa está ali fazendo, principalmente a musculação, ela vai liberar hormônios no corpo, como a endorfina, a serotonina. Essas medicações atuam exatamente nos mesmos receptores das medicações. Então, é como se ela estivesse tomando ali um remédio natural. Uma dose natural de endorfina, Exatamente. serotonina, de ocitocina. Exatamente. E eu brinco, né? Eu falo que dificilmente as pessoas que treinam são mal-humoradas, né? Porque Sim. elas estão ali o tempo todo liberando esses hormônios, né? Ó, temos aqui mais dúvida. A Bruna, lá do Paraná. Sinto uma melancolia muito grande no peito.
Mas quando choro, eu me sinto melhor. Isso é normal? Olha, não é normal, Bruna. Esse aperto no peito, esse choro constante, precisa ser avaliado em consulta para que o profissional possa avaliar se trata de uma ansiedade ou de um quadro depressivo. Porque se é algo que te incomoda, que não te faz bem, eu acredito que algo que te faça chorar sempre é algo muito ruim. Então eu oriento procurar um atendimento médico, procurar também psicólogo, iniciar uma terapia para tentar identificar a causa e resolver. Porque não é normal você sentir essa angústia assim e ter que chorar para poder se aliviar. Uma vez ou outra, ok, faz parte da vida, certo? Sim. Agora, quando se estende ali por um tempo grande, principalmente mais de 4 semanas, não é normal mais. Entendi. Agora a Elisa, lá de Peruíbe, São Paulo. De onde vem a infeliz a depressão, doutora? Eita, Elisa! Essa é uma pergunta muito interessante. Olha, a depressão ela tem várias causas, certo? Então, pode ser uma doença. Eu sempre gosto de pedir alguns exames para os meus pacientes para ter certeza que realmente é um quadro depressivo e não uma outra doença. Sim. Pode ser uma questão emocional, um luto que esteja vivendo, um trauma enfrentado, presenciou um trauma de alguém que estava sofrendo ou ela mesma viveu um tipo de trauma. E também a depressão, às vezes, é só um desarranjo neuronal, como eu disse aqui. Às vezes não tem uma causa específica. Sim. E ela pode ser genética? Pode. Então, se a minha mãe ou meu pai são depressivos, a probabilidade de eu ser muito grande. Aumenta, tanto para ansiedade, quanto para depressão, quanto outras doenças mentais. Mas eu costumo falar assim, nós não precisamos ser reféns dos nossos genes. Sim, claro. Nós podemos modificar isso através do meio ambiente, né? Ainda bem que a gente consegue fazer isso, né? Nós então, temos assim, essa opção. isso. Então, atividade física, boas companhias, se afastar ali daquelas pessoas que te colocam para baixo, daquelas pessoas que ficam fingindo que te apoiam, mas na verdade são seus concorrentes. Procurar utilizar o celular da maneira certa. Selecionar bem o tipo de filme, o tipo de conteúdo que você consome, a atividade física. Então, assim, são formas que nós trabalhamos no nosso meio social para poder tirar essa genética ruim aí. A internet hoje, ela está aí a nosso favor, né? Sim. Ainda bem. Mas tem muitas pessoas que usam ela contra. E as redes sociais também, grande parte dela, as pessoas querem viver uma vida que o fulano vive. Sim. E isso torna... Você se torna uma pessoa ingrata, né? Porque você não vive a vida do fulano, né? Você queria ter o que o fulano tem, você queria viver o que o fulano vive, você queria ter a vida do fulano. Isso também causa uma certa depressão. A pessoa fica deprimida de não conseguir conquistar aquilo ali. Então, talvez até deixar de seguir esses fulanos, Com né? certeza. É a tal da comparação, né? Isso. Eu estava até ouvindo o seu último programa, que as meninas falavam ali que às vezes as mulheres se comparam com outras que têm ajudantes em casa, Sim. babá e tudo, e falam assim, nossa, mas como que eu não consigo fazer o que aquela pessoa consegue? Sim. Porque a outra tem uma outra realidade. É outra realidade. Então, quando nós vamos para as redes sociais, tem que ser algo leve. Então, ali tem muita mentira. Ninguém vai mostrar ali os perrengues que ela fica passando no dia a dia. E quando ela mostra, é muito maquiado. Então ela não vai mostrar que ela postou aquela foto bonita lá com o marido, com a esposa, mas teve uma briga há 2 dias atrás. Talvez tá até sem conversar, né? Vai postar foto ali do filho, mas assim, tá tendo dificuldade na educação do filho, tá tendo um problema financeiro. Então, cada um de nós temos a nossa história. Deus, ele reservou uma história para cada um de nós maravilhosa, sabe? E nós precisamos procurar viver essa história de vida de uma maneira plena, de uma maneira feliz. Porque Deus não quer que eu viva a vida da Tassiane. A Tassiane é personal, eu sou médica, eu tenho um outro chamado. São outras coisas. A Tassiane tem um ciclo de amizade, o meu é outro. Então, é a gente olhar para a nossa história. E é engraçado que eu sempre falo isso em consulta. Olha,
enquanto você está olhando para a vida do fulano, achando que a grama dele é mais verde, tem gente que está olhando sua vida. E está querendo ter o que você vive, está querendo ter ali aquilo que é do seu dia a dia, e você não está reconhecendo que é algo grande, porque você está sempre olhando para o que o outro tem e você não tem. Então, a gratidão, olhar para a própria vida, ser mais grato pelo que tem, é um grande remédio contra a ansiedade e depressão. Isso faz parte do processo, né, de cura também, né? Sim. Eu cheguei a relatar isso nas minhas redes sociais. Uma colega minha, uma conhecida minha, acabou tirando a sua vida por conta da depressão. Mãe, deixou 3 crianças, e isso me abalou muito. Eu fiquei muito abalada emocionalmente. E o quanto os nossos pensamentos, os nossos sentimentos nos alimentam ao longo do dia, né? Eu fiquei sabendo de uma notícia e eu me abalei com essa notícia. Claro. E eu fiquei muito triste ao longo do dia. E no dia seguinte eu precisava cobrir um evento. E eu conversei com Deus, eu falei, eu preciso ir nesse evento, eu preciso estar bem, eu vou receber as pessoas, né? Vou falar de um lugar muito bacana. E o como que eu precisei trabalhar isso na minha mente, né? Trabalhando isso internamente, que eu precisava melhorar daquela situação, para eu poder também viver. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas estão com problemas e elas se alimentam daquele problema, né? Sim. E eu acredito que isso é uma forma de potencializar a sua ansiedade, o seu quadro depressivo, né? Problema todo mundo tem, todos os dias vai ter. Eu acredito que existem fórmulas para a gente solucionar ele. Sim. Se alimentar desse problema, você acredita que isso pode ser um dos grandes causadores de quadros de depressão e ansiedade? Com certeza. Eu costumo falar o seguinte, gente, nós precisamos, ainda que a vida não esteja fácil, nós precisamos ter pensamentos positivos. Sim. Porque a nossa mente, ela manda no corpo. Se você acredita que as coisas vão dar certo, que você é uma pessoa abençoada, que você está passando por um momento difícil, mas que esse momento vai passar, as coisas vão se encaixar. Eu costumo falar que a depressão, a ansiedade é como se fosse aquela chuva bem forte, que vem com aquele vento, joga tudo no chão, faz a roupa voar do varal. Sim. Só que depois que essa chuva forte passa, o que a gente observa? Nasce um sol lindo, Sim. os passarinhos estão cantando felizes. Então, eu falo isso com meus pacientes As em plantinhas consulta. estão bonitas, Sim. né? Verdinhas. Então, eu falo isso com meus pacientes em consulta. Eu falo, olha, você está passando por um momento agora que tudo é escuridão, que você não vê luz, que você acha que é tudo nublado. Mas vai chegar um momento que essa doença vai controlar e você vai ter a beleza de novo da vida. Então, até esse momento chegar, não alimente o pensamento de que não tem jeito, não alimente o pensamento que a sua doença não tem cura, que essa situação não vai mudar. Porque a nossa forma de enxergar o mundo, a vida, ela determina a nossa saúde. Então, assim, o que a gente vê com muita frequência? Tem alguns pacientes que têm vários tipos de doença, mas quando você vai ver, é uma pessoa que reclama muito. Sim. Que ela aprendeu a ficar ali naquela situação. Então, qualquer doença que você falar, ela vai dizer que tem. E, por outro lado, a gente percebe que tem pacientes internados por doenças graves. Eu trabalho no politrauma, então eu cuido de pacientes que estão aguardando vaga para CTI, pessoas muito graves, e que, diante de uma notícia ruim, ela fala, não, doutora, vai dar certo, tudo vai se resolver. É nítido, Tassi, o quanto que aquela pessoa recebe uma alta mais cedo, o quanto que ela se recupera mais rápido. Então, a nossa mente manda no corpo. O tempo todo, né? O tempo inteiro. Temos mais dúvidas aqui, olha. A Joana de Sete Lagoas. Ei, Joana, é verdade que coração partido causa depressão, doutora? Joana, não sofre não, Joana. Tira essa dúvida da Joana. Vamos lá. Joana, quando, né, a pessoa tem ali aquele término, é normal ter aquele estresse, aquela tristeza. Você vai sentir falta da pessoa, principalmente se era uma relação boa. Mas também com o término, às vezes vem um desgaste, vem uma briga. Então isso gera muito estresse, muita ansiedade, sim.
eu tenho pessoas que eu trato para depressão, principalmente mães, que após o divórcio entraram em depressão, porque vem uma sobrecarga muito grande sobre as costas dela, de sustentar a família, de dar conta de tudo sozinha. Então, às vezes, claro que realmente assim, pode gerar depressão, mas às vezes é mais pelas consequências do término que vem o adoecimento, por causa da sobrecarga. Aquele momento de tristeza que você explicou. Sim. Encaixaria nisso aí? Aquela tristeza normal? Sim. No início, sim, com certeza. Agora, sim, como é que você sabe que você está entrando numa depressão? Quando você perde o prazer da vida. A vida é como se ela perdesse o brilho. Sim. Então, antes você gostava de sair, de encontrar os amigos, a família, de repente você quer ficar dentro de casa, você não quer mais sair. Antes você tinha vontade de fazer uma festa, de fazer uma atividade física, agora você não quer mais sair de casa. Então, aquilo que antes você gostava, perdeu a graça. Começa a perder o brilho. E aí começa a vir aquela tristeza, começa a se fechar dentro de casa, para de sair para tomar um sol. Porque o sol tem a vitamina D que melhora muito o nosso humor, né? Sim, a luz do sol faz bem pra Sim. gente. A gente precisa se alimentar dela. E aí quando a gente percebe que a pessoa está aí há pelo menos 4 semanas, em média, com esses sintomas, claro que o diagnóstico de depressão depende da consulta. A gente não pode falar assim, deu 4 semanas, estou triste, é depressão. Não. Mas, em geral, a gente orienta, né? Que depois, assim, desse período, é uma tristeza persistente, que não está melhorando. Aí a gente pensa, assim, em um quadro depressivo. Entendi. Nós temos mais dúvidas, tá? Claro. Vamos lá. O Wagner, lá da cidade de Três Corações. Doutora, é verdade que o Rivotril, com o tempo, apaga a memória de quem toma ele? Então, tem uma polêmica aí na medicina. Tem uma linha que acredita que realmente pode dar Alzheimer, pode levar a um esquecimento. E tem outras pessoas, alguns colegas médicos, que acreditam que não. Eu não gosto muito, sabe, Tassi? Eu acredito que medicação, dependendo quando é de ansiedade, depressão, tem que ter um prazo ali para a gente ir retirando. Então, uma pessoa que fica sempre dependendo da medicação para dormir, ela tem que passar por uma avaliação. Entendi. Agora, o que a gente percebe na prática? O Rivotril, ele é só para dormir? Não, ele ajuda a dormir, porque ele funciona como um calmante. Então, ele ajuda a sair daquela crise de pânico, ele ajuda a controlar ali aquela agitação dos sintomas físicos e ajuda a dormir também. Sim. Mas, o que a gente percebe? Principalmente idosos, eles vão aumentando muito a dose, e aí eles passam, sim, a ter esquecimento, passam a ter quedas frequentes em casa. Então, infelizmente, por causa de uma medicação que estava tomando em excesso, sem orientação médica, esse idoso pode acabar tendo uma queda em casa. Entendi. Da queda evolui para um AVC, então vira uma cascata ali de problemas. É melhor ir diminuindo. Então, depende do quadro atual da doença. Por isso que precisa de uma avaliação. Porque quando uma pessoa está tendo muito sintoma ansioso, ataques de pânico, ela vai precisar dessa medicação ali. Às vezes uma insônia vai precisar daquela medicação. Sim. Mas assim, existe um momento para finalizar, existe um período certo para usar. Entendi. Então vamos lá. Nós temos muitas dúvidas aqui, gente. Pode continuar mandando aqui, que a doutora vai responder pra gente. 319-8481-7343 é o nosso WhatsApp aqui da Rádio Minas. Doutora, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, que a Joana você já respondeu, né? A questão do coração partido, Joana. O Tarcísio, lá de Bom Despacho. A depressão, ela tem reações diferentes em cada pessoa? Sim, cada pessoa tem uma forma de ter a doença. Por isso que eu falo que a gente não pode generalizar. Sim. Então, assim, algumas pessoas vão ter alguns tipos de sintomas mais leves, outras vão ter sintomas mais graves, vai ter que passar até mesmo por uma internação. Então, varia de pessoa para pessoa. Ok. Ó, nós vamos de intervalo. Vou dar um intervalozinho, depois eu volto aqui para terminar de responder as outras dúvidas.
E se você quiser continuar perguntando aqui, fique à vontade. A sua audiência, a sua participação é muito importante aqui pra gente. Vamos de música. Ouvindo Transforme-se. Transforme-se. Com Darcy Pinheiro. Voltamos. A ansiedade e depressão, gente, é um assunto que eu acho que ele não tem fim. Se deixar, a gente fica aqui o resto da tarde, né? Ah, com certeza, e eu estou à disposição. É muitas dúvidas, são muitas perguntas que a gente tem aqui. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta, Giselda. Eu sou da linha totalmente integrativa. Eu acredito que tudo aquilo que vem para somar no seu tratamento, ele é bem-vindo. Por exemplo, o exercício físico, uma boa alimentação, a terapia, né? A terapia cognitiva, comportamental. Como que vocês médicos olham para essas ferramentas integrativas para poder ter um bom resultado do paciente? Olha, eu particularmente, eu prescrevo para os meus pacientes todos. E eu gosto de construir com o meu paciente o tratamento. Então eu não chego e falo assim, olha, tem que ser esse remédio, pronto, acabou. Eu gosto de compartilhar ali. E junto com ele, a gente traça ali estratégias de tratamentos naturais também. Então a gente inclui atividade física, ele fala quantas vezes que vai fazer atividade física, qual que gosta de fazer. A gente fala sobre fé, frequentar a comunidade ali, procurar esse apoio espiritual também. Eu oriento também o tipo de luzes para poder de casa, evitar aquela luz muito branca perto da hora de dormir, evitar celular. Então, assim, são estratégias para ir ativando melatonina do organismo, que é uma maneira natural. Por que da luz branca na hora de dormir? Não é recomendado. Então, quando o sol vai se pondo, a gente começa a produzir melatonina no nosso organismo, que nos ajuda a dormir bem, acordar descansados. Então, quando a gente fica ali com aquela luz branca dentro de casa, aquele celular ali na tela, a televisão ligada, aquele tanto de estímulo luminoso, isso atrapalha a produção de melatonina. Sim. Então, às vezes, a pessoa estava ali com o celular, com a televisão ligada, ela desliga, deita e ela acha que em 2 minutos ela tem que dormir. E se ela não dormiu em 2 minutos é porque ela está com insônia e agora vai ter que fazer um tratamento para insônia. Não, não é assim. Vamos diminuir a quantidade de luz acesa dentro de casa. Quando tiver faltando 2 horas para dormir, evitar o uso de celular, evitar a televisão, procurar ler um livro ali, estar em momento com a família, conversar com as pessoas que estão ali dentro da sua casa, porque de maneira natural seu corpo vai te pedir para deitar. Então, quando você for para a cama, realmente vai ser para dormir mesmo. É uma higiene do sono, né? Exatamente, a higiene do sono. Diminuir o ritmo, porque chegou a noite, né? Faz Sim. parte do nosso ciclo, né? Do nosso ciclo circadiano. Dia é para estar acordado, Sim, noite é para dormir. sim. Agora, existem pessoas que trocam o dia pela noite por conta da depressão? Não só pela depressão. Tem pessoas que naturalmente são assim. E a gente sempre orienta a tentar fazer uma educação com ela mesma para reverter isso. Porque a falta de sono, ela é muito prejudicial. Porque à noite a cidade inteira está dormindo, praticamente. Então as luzes estão menos luzes, tem menos barulho. Então a noite ela foi feita ali para dormir. Claro que tem pessoas que trabalham à noite. Então, Sim. segurança pública, e as pessoas dentro do hospital. Mas a gente sempre orienta, olha, tenta dormir a noite toda o máximo que der. Sim. Porque essa falta de sono, tá? Se tem estudos científicos que já comprovam que ela pode gerar doenças mentais. Sim. Outras doenças mentais. Então, a falta de sono pode dar ansiedade, depressão e vários outros distúrbios. Até o raciocínio fica mais lento, Com tomada de certeza. decisões, né? Sim. Tudo isso, quando a gente não dorme bem, pelo menos eu, no dia seguinte, eu custo pegar no trânsito. Assim. Eu dava plantão à noite e aí, no outro dia, tinha que pegar o carro e pegar a BR. E, assim, uma das causas que mais gera morte a médicos são muito acidentes em estradas, até por essa falta de concentração. E aí eu me fiz a seguinte pergunta: vale a pena colocar minha vida em risco? E aí, como eu tinha a possibilidade de trabalhar durante o dia, então, graças a Deus, eu tive a oportunidade de escolher. Eu falei, olha, eu não vou trabalhar mais à noite,
não dá certo, ficar pegando carro, com sono. Então, assim, quem pode hoje escolher trabalhar durante o dia é o ideal. Porque por mais que você fale assim, olha, não adianta, eu não durmo à noite, não funciona à noite. Mas se você passa a trabalhar durante o dia e você vai fazendo essa higiene do sono, você vai educando a sua mente, o seu corpo, que aquela vai ser sua nova rotina. Então tudo é treinável. Tudo é treinável, isso mesmo. Isso, os efeitos colaterais visíveis, né? Eu vejo com clientes que têm dificuldade de dormir, até para perder peso, a dificuldade é maior, né? A quantidade de gordura abdominal ali é muito maior. Então, tudo isso, o metabolismo é mais lento, a probabilidade de desenvolver uma doença coronariana também é muito maior. Então, o sono faz parte, né, do nosso dia a dia, da nossa qualidade de vida, né? Isso é importantíssimo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Giselda. Criança sofre com ansiedade e depressão? Sofre, tá? Assim, cada vez mais a gente percebe que mais crianças e mais adolescentes estão tendo quadros ansiosos e depressivos. Eu não atuo diretamente com crianças, não é a minha área, mas como eu trabalho também no CAPS, às vezes numa urgência, numa emergência. CAPS é um local que nós acolhemos pessoas que estão numa situação mais grave, que estão em crise. Às vezes a pessoa está tendo alucinação, às vezes é uma depressão mais grave. É um atendimento mais próximo. Sim. Não é aquela consulta tão espaçada. Então, assim, eu não atendo crianças, mas ali na urgência e emergência acaba chegando uma criança ou outra. Então, a gente percebe que isso tem acontecido muito. E principalmente adolescentes. Esses dias eu até gravei um vídeo lá no meu Instagram falando para os pais observarem os seus filhos adolescentes, porque às vezes eles demonstram algumas posturas que dá para os pais se tocarem, por exemplo, ficarem mais ligados. Por exemplo, o adolescente que antes conversava com você parou de conversar, tá mais quieto, começa a usar blusa de frio mesmo estando com calor. Então, o que esse adolescente está querendo esconder ali? Sim. Então, quando os pais geralmente expõem ali o braço, o corpo daquele adolescente, vai perceber marca de corte. E o adolescente tem uma dificuldade de falar ali para os pais. Então, de repente, leva no psicólogo, faz esse acompanhamento conjunto, leva no psiquiatra. O que existe ajuda. Sim. Então, o adolescente ficou mais retraído, começou a usar muita roupa para esconder o corpo, mudou o comportamento, começou a ficar mais reativo dentro de casa. Sim. Então, são sinais aí para os pais ficarem atentos. E eu vou complementar. Coloca esse adolescente para fazer um esporte. Com certeza. O esporte salva vidas. Salva. Como que a terapia, quando a gente fala de terapia comportamental, terapia cognitiva, são linhas de trabalhos, né, que envolvem a terapia. Isso é um trabalho primordial no tratamento da depressão, em conjunto com o psiquiatra, ou o paciente pode apenas só fazer o acompanhamento com o psiquiatra e não ter o acompanhamento com o psicólogo dentro da terapia? Eu gosto de sempre caminhar junto. Então, eu tenho alguns psicólogos que são de minha confiança, que eu sempre indico para os meus pacientes. Porque eu acredito que o atendimento psiquiátrico, junto com o atendimento terapêutico, faz muita diferença. Então, não é só o remédio, também não é só a terapia, é um conjunto. Tratamento natural, esporte, alimentação, uma boa noite de sono, consultas com o psicólogo, medicação quando for necessário. Então, esse conjunto traz resultados mais efetivos. Entendi. E como que a família ela pode ajudar no tratamento também? Vou dar um exemplo. Nunca teve caso de depressão na família e apareceu um caso, o filho. Nunca teve nenhum caso, nem com os pais, nem com os avós, nem com os tios. E esse filho está em depressão. E os pais estão com dificuldade. Como que eles podem ajudar nesse tratamento depressivo desse filho, em conjunto com a sociedade, com a escola, com os amigos? O que você instrui para essa família? Então, a gente percebe que a família tem muita resistência e dificuldade de aceitar um diagnóstico de depressão no filho.
Porque os pais pensam, nossa, mas eu dou tudo para essa pessoa, Pronto, para é o por meu isso. filho. Dá tudo. Alguns falam assim, mas eu dou tudo, não falta nada, por que ele está com depressão agora? E tem as pessoas que pensam, como você falou aí, não, o erro é porque está dando tudo. Então ficam ali tentando encontrar motivos, razões. Os pais acham que falharam na educação e não tem nada a ver. Como eu falei no início, a depressão tem várias causas. E às vezes não tem nenhuma causa definida. Então, o que a pessoa precisa? É desse apoio familiar. Hoje eu até perguntava para uma psicóloga, né? O que no seu atendimento você vê que mais traz resultados? E aí ela me falou, olha, doutora, para mim é o apoio familiar. Quando uma pessoa tem o apoio da família, ela melhora mais rápido. Porque aí, Tassi, a pessoa pode ser vulnerável. Sim. Ela não precisa ficar escondendo que está tudo bem. Ela não precisa esconder que ela quer chorar, que ela quer desabafar, que ela não vai ser julgada. Então, a família é apoiar da seguinte forma. Olha, vamos fazer um esporte junto, vamos fazer um passeio juntos, eu te acompanho lá no médico, eu te acompanho na psicóloga. Não precisa a família pegar aquele tratamento como responsabilidade dela. Não precisa, tem profissionais para isso. Mas quando ela está ali próxima, quando ela diz, olha, tá tudo bem, a gente vai passar por isso junto, você não está só, a gente vai ficar do seu lado, o tratamento é muito mais prático, muito mais rápido. Tem pacientes meus que a família é tão assim, não aceita de forma alguma, que eu falo pro paciente, falo assim, olha, se ninguém concorda, para que você vai contar então que eu tô te prescrevendo a medicação? Porque você vai ter que ter um desgaste emocional para convencer o outro que você precisa tomar a medicação, sendo que você já sabe que você precisa. Então, quem você sente que não te apoia, que não compreende, não fala nada. Faz o seu tratamento, logo vai passar, você vai ver sua vida normal. Eu acho que hoje a gente tem que parar de ficar dando explicações demais. Eu tô com isso porque eu passei por isso. Não, tem explicação para as pessoas certas. Entendi. Faz mais sentido, né? O SUS disponibiliza esse tipo de tratamento? Sim, tanto que eu atuo no CAPS, lá o atendimento é gratuito. E geralmente as prefeituras também, Tassi, disponibilizam medicação gratuita. Então, por exemplo, eu tenho aqueles pacientes que falam assim, doutora, eu não tenho condição nenhuma de comprar medicação. Então, eu prescrevo aquelas que o SUS disponibiliza. Para poder ela buscar através da... Então, tem tratamento terapêutico, psicológico, principalmente nas UBSs também. Então, nessa região aí, na nossa região em geral, você tem esses profissionais. Você tem psiquiatra, psicólogo, o médico generalista que atende tanta demanda de ansiedade e depressão, que é uma pessoa também que tem a experiência para medicar, para poder prescrever, conhece os sintomas, sabe diferenciar. A depressão e a ansiedade, ela não escolhe classe social, ou escolhe? Não mesmo. Claro que os motivos são diferentes, né? Quando uma pessoa tem uma classe social mais baixa, ela está mais propensa a ter depressão e ansiedade. Porque a vida fica mais difícil, né? Então, ela tem dificuldade de ter um acesso à saúde, acesso à educação, vive, às vezes, numa vida mais precária, uma situação precária, tenta melhorar de trabalho, mas às vezes o trabalho não colabora muito. Então, a pessoa de classe social baixa, ela tem uma propensão maior a ter depressão. Mas pessoas de classes sociais mais elevadas também têm. Porque são várias causas, são vários motivos. Então, eu tenho pacientes de todas as classes sociais que você imaginar. E vou pegar um gancho agora, conforme eu disse um exemplo mais cedo, de uma mãe, né, que tirou sua vida. Ela tirou a vida dela, ela desistiu de viver por conta da depressão. Quando chega nesse nível, da pessoa querer tirar a própria vida, é porque ela está no ápice da depressão? Ela chegou no fundo do poço? Poderia falar assim? Sim. A gente fala assim que o poço nem tem fundo, né? Se você não procurar ajuda, o fundo é indefinido. Você sempre vai aprofundar mais. Então, quando uma pessoa
decide tirar a própria vida, já é um ato desesperado de não querer mais sentir aquela dor na alma. Porque ninguém quer morrer, tá? Ninguém quer tirar a própria vida, ela só quer parar aquela dor. Então, é por isso que o SUS disponibiliza o atendimento. Existem vários profissionais para ajudar e é sempre interessante procurar o tratamento no início da doença, porque quanto mais tempo se passa sem o tratamento correto, pior vai ficando a doença. E às vezes, Tassi, é um tratamento natural. Às vezes nem inclui um tratamento medicamentoso. Às vezes são deficiências de vitamina. Você repõe ali a vitamina B12, a vitamina D. Você olha a função da tireoide da pessoa. Às vezes é um desajuste ali hormonal da tireoide. Então, às vezes, tá simples de resolver. As vitaminas estão baixas, né? Não é nem pela questão mental ou neurológica, né? Pela questão das vitaminas mesmo. Sim, que acaba afetando a situação mental. Ah, entendi. Então uma coisa está conectada com a outra. Sim. Tem até um artigo científico que comparou alguns grupos de pessoas e viu que as pessoas que estavam com a vitamina D no nível adequado eram menos propensas a terem depressão. Então, assim, nos atendimentos, eu sempre gosto ali de pedir alguns exames, de avaliar causas, tentar entender ali o que está acontecendo, que às vezes a pessoa está precisando de um outro tratamento. Entendi. Outra dúvida. Existe alguma relação entre a ansiedade, a depressão, transtorno bipolar ou esquizofrenia? Qual que é a diferença disso tudo ou está tudo junto e misturado? Olha, cada pessoa tem que ser avaliada de maneira individual. Geralmente, quando vem uma doença mental, a gente acaba encontrando outras também. Mas uma pessoa com ansiedade, com depressão, não significa que vai ter essas outras doenças, não. Tem que ser algo bem assim avaliado, tem que ser uma investigação. Claro que uma pessoa com esses outros transtornos tende a ter ali uma ansiedade. Às vezes o próprio quadro da esquizofrenia também ajuda, né, ter essa ansiedade, a depressão, mas não estão assim, não necessariamente as quatro andam juntas, não. Entendi. Então vamos lá, olha só. A doutora está aqui tirando todas as dúvidas dos ouvintes. Você que quer mandar aqui a sua dúvida, 319-8481-7343. Você pode ficar à vontade, perguntar à doutora Giselda, que ela vai responder aqui todo mundo. E, enquanto isso, nós vamos de músicas para eu poder anotar aqui as dúvidas de vocês. Vamos lá. Informe-se com Darcy Pinheiro. Voltamos aqui com a doutora Giselda, ansiedade e depressão. Giselda, eu tenho um público de mulheres, né? Hoje eu atendo só mulheres e em especial as mães. E eu vejo muito, principalmente no pós-parto, o quadro de depressão com elas. E eu já consegui ter uma malícia maior, uma maturidade talvez maior, de identificar alguns sinais que eu vejo até onde é tristeza e até onde realmente é depressão. Já teve casos de eu alertar os maridos, as babás, né, o pessoal que está ali próximo para dar uma observada, né, ter um olhar mais diferenciado. O que você falaria para a família ter um cuidado maior com essas mães no pós-parto? Quais são os sinais maiores de que ela pode estar com uma depressão no pós-parto? Certo. Bom, a mulher, quando ela está gestante, ela tem ali uma bomba de hormônios no organismo. E após o parto, a progesterona cai muito. Então, o que acontece? Vários tipos de hormônios ficam ali todos bagunçados. E isso vai alterar diretamente a saúde mental da mulher. Então, o que acontece? Ela tem um desajuste ali nos hormônios dela. Ela tem um novo bebê dentro de casa, que ela vai ter que aprender como é que alimenta, como é que põe para dormir. Ela tem geralmente ali tem um marido, tem uma outra pessoa ali com ela, que ela precisa dar uma assistência também. Ou não tem. Geralmente também tem outros filhos. Então, o que acontece, tá? Se é muita pressão, é muita mudança ao mesmo tempo. Então,
é muito normal que uma mulher venha ter depressão pós-parto. Então, ali, os cuidadores, o companheiro ali, tem alguns sinais que pode perceber. Então, geralmente, ela vai ficar mais chorosa, ela vai procurar se isolar mais, não vai querer sair de dentro de casa, vai se descuidar da aparência. É um grande sinal assim, da depressão. A mulher para de se arrumar, ela para de cuidar da beleza dela, que é uma forma natural, né? Pentear o cabelo, passar um batom, ela se sente ali desmotivada. Então é muito importante a família compreender que essa mulher está passando por um momento delicado e que eles podem juntos tornar esse momento mais fácil, tornar esse momento mais alegre. Sim. Porque a chegada de um filho é muito alegre. Sim. É para ser um momento de alegria para aquela família, é uma nova vida, é uma nova história que está se construindo ali. Sim. Então, ter um pouco mais de paciência, exigir menos dessa mãe e principalmente evitar aqueles comentários, né? Nossa, educa desse jeito, faz desse jeito, não dá isso para comer. Gente, o pai e a mãe, eles já estão ali no pediatra. O pediatra já orienta tudo, o que pode dar para comer, o que não pode. Então, assim, opinar menos ali na criação, na chegada daquele filho, porque tudo isso é estressante para os pais. Com certeza. Uma pessoa fala uma coisa, a pessoa fala Y, a outra fala X. O que eles vão fazer ao final das contas, né? Então, ter um pouco mais de empatia, né? Vamos respeitar mais o limite do outro e a família ajudar mais. Então, de repente, quando a família tem uma condição financeira maior, por que não contratar uma pessoa ali por algumas horas para ajudar no cuidado dessa criança? Uhum. Às vezes, o tempo que essa mãe teria que estar ali lavando a roupa do neném, cozinhando, fazendo alguma coisa, tem alguém fazendo isso enquanto ela pode ficar ali com aquela criança. Se não tem condições financeiras, se não tem esse suporte, tentar dividir ali com o companheiro, com os familiares, algumas tarefas. Olha, como é que você pode me ajudar? Tal dia, você pode fazer isso para que eu possa ir na academia? Tal horário, você pode ficar com essa criança para que eu possa ir no psicólogo? Para que eu possa ir no acompanhamento médico? Por que não também o marido se oferecer, ali o companheiro, para ficar com a criança e falar para a esposa, olha, tira esse momento também e cuida um pouquinho de você. O que você quer fazer? De repente a mãe só quer dormir. E é importante isso para a mãe, né? Porque o recém-nascido você tem que estar ali por conta, 24 horas, né? O bebê não sabe o que é dia, não sabe o que é noite, né? Ele não sabe falar que está com fome, ele não sabe falar que a fralda está suja, né? Então chora o tempo inteiro. E é um desgaste emocional natural, né? Já é natural esse desgaste emocional. Então, se essa mãe ela está mais fragilizada, a probabilidade dessa depressão vir é maior? É maior. Inclusive, eu tenho algumas pacientes que, após a gestação, a depressão foi tão intensa que nós tivemos que recomendar um familiar, um companheiro, para não sair de perto. Tive que dar atestado médico para ele apresentar no trabalho, porque a depressão ficou tão grave que passou a ser um risco para a mãe e para a criança. Então, é por isso que é muito importante esse apoio da família, sabe? Uhum. Não deixar a pessoa sozinha, ela se vira. Na minha época, eu tive que passar por isso só. Esses comentários desnecessários, né? Que mais atrapalha do que ajuda. Exatamente. E não só na depressão pós-parto, na vida em geral, né, Tassi? Sim, com certeza. Porque hoje nós estamos aqui bem, mas amanhã pode ser que a gente entre numa depressão. E aí? Então, de repente, uma palavra amiga vai fazer muita diferença. Uma vez eu estava no pronto atendimento, nem estava atendendo consultas psiquiátricas. Uhum. E aí uma mulher entrou com uma dor de cabeça assim, insuportável, falando que todos os remédios que ela tomava não faziam efeito. Eu falei, tem alguma coisa estranha, deve ter alguma coisa emocional. E aí eu falei, mas o que realmente tem acontecido? A senhora quer me contar? E aí ela falou, relatou que passou por um desgaste no relacionamento, que ela queria perdoar o marido por uma falha dele, mas que a vizinhança dela estava forçando ela a terminar. Estava assim, impressionando. Os amigos, familiares ali, a vizinhança lá do bairro, porque é cidade pequena, todo mundo se conhece. Não, mas você vai divorciar quando? Como é que vai ser? E aí eu falei para ela na consulta, eu falei, olha,
a sua vida é sua. Sim. Se você quer perdoar, se você quer lutar pelo seu casamento, se você quer manter sua família unida, é uma decisão sua, do seu marido e junto com seus filhos. Sim. E aí, ela falou, nossa, eu precisava ouvir isso. E aí ela levantou e eu falei, calma, tem a receita da medicação aqui de sua dor de cabeça. E ela, não preciso mais. Minha dor de cabeça melhorou. Então, olha só, um sintoma físico era um reflexo de algo emocional. Total. Então, Total. volta aquilo que você falou também, né, Tassi? Se comparar menos, se importar menos com os outros, contar menos da própria vida para as pessoas. E às vezes, isso faz tanto sentido, que é óbvio, né? E é o que a gente fala, o óbvio ele precisa ser dito. A gente tem que ter muito cuidado quais são as pessoas que a gente está falando dos nossos problemas. Sim. Porque talvez essa pessoa está vibrando com a sua tristeza, ao invés de estar te levantando, né? Te colocando para cima. E a gente tem cuidado com essas pessoas, porque sem a gente perceber, a gente começa a ser influenciada por essas pessoas. Sim. Eu gosto de dar exemplos bem óbvios, assim. Por exemplo, se a gente começa a conviver com uma pessoa que fala muita gíria, sem a gente perceber, a gente está falando gíria, não é? Sem a gente perceber. Eu estudei em Itaúna, e o pessoal de lá tinha muito mania de falar saco. Não, saco, não sei o que, saco, não sei o que. Quando pensa que não estava falando saco, sem eu nunca ter falado saco. Então, ou seja, eu fui influenciada de uma forma direta e mudei a minha forma de falar. Agora, quando as pessoas são influenciadas por pessoas negativas, isso também potencializa o quadro depressivo ou até mesmo de uma ansiedade? Com certeza, Tassi. Aquela frase que fala que você é o reflexo do meio que você vive, Sim. Ela é muito real. Muito. Quando você começa a conviver com pessoas que têm pensamentos mais positivos, pessoas que trabalham honestamente, que não roubam, né, um dinheiro que não é dela, pessoas éticas, pessoas de bem, você automaticamente vai fazer aquilo que é de bem. Porque se você está inserido no meio que é mal, e as pessoas fazem coisas erradas, no primeiro momento você vai se assustar. No primeiro momento, você vai se assustar com aquele erro da pessoa. Depois, você começa a simplesmente criticar. Você não se assusta mais. E depois você começa a achar que é normal. Sim. E aí, quando você percebe, você está fazendo. Então, se você vai para o meio, que as pessoas são de bem, são pessoas boas, são pessoas que querem crescer na vida, pessoas que mesmo diante de uma dificuldade acreditam que a vida pode melhorar, você vai melhorar também. E selecionar as amizades, tá? Eu já deixei muita amizade para trás, porque já não fazia mais sentido pro meu propósito de vida hoje. Eu sou casada, então na minha casa eu não nego qualquer pessoa, não é qualquer amigo, qualquer colega que entra hoje dentro do nosso lar, que a gente entende que é um local sagrado. Sim. Então não é qualquer pessoa mais que eu sigo nas redes sociais, que eu me deixo influenciar. Então a gente vai selecionando. E hoje, muitas pessoas falam assim, mas eu conheço essa pessoa desde quando eu sou criança. Nossa, o que essa pessoa vai pensar de mim? Você tem que pôr na balança. Você quer continuar vivendo a mesma vida, tendo os mesmos resultados, escutando sempre essa pessoa lamentar, reclamar, ou você quer progredir? Quando é um familiar, não tem jeito, né? Não tem jeito. Você vai conviver para sempre. Que filtrar, né? Aí eu oriento, olha, chega pro seu familiar e fala que você não quer mais saber desses problemas. Que você já ouviu o que você tinha para ouvir, você já orientou o que você tinha para orientar e agora novos assuntos, novas realidades, tentar ali sair de fininho dessas situações. E é engraçado isso, né? Porque eu conheço algumas pessoas que elas nem percebem, mas elas adoram ficar falando mal de outras pessoas. E eu falo que não percebe mesmo, porque desde que eu me entendo por gente, essas pessoas, elas são assim. E eu chego, é muito engraçado, né? Que eu chego e eu mudo de assunto, eu começo a falar de coisas, tipo, nada a ver. A pessoa fica sem graça. Fica toda sem graça. Eu começo a elogiar, eu falo, seu cabelo tá tão lindo, nossa, eu adorei essa sandália.
Nossa, mas tá tão bonita hoje. A pessoa fica sem graça. Então, talvez você pode ser a pessoa que vai mudar aquele ambiente, Sim. né? Com a sua forma de ver a situação, até com uma forma mais evoluída, né? Com certeza. Se as pessoas não conseguiram evoluir, quem sabe é você que vai ser a ponte para essas pessoas evoluir. E eu acredito muito nisso para poder melhorar o ambiente. Isso também influencia no processo de cura da depressão, não é? De estar ali com as pessoas para poder te levantar. Sim. E também ao contrário, para poder te colocar mais para baixo. Sim. Eu tenho uma paciente mesmo, ela tem muita dificuldade de aceitar que ela pode melhorar, de aceitar que a vida pode ser melhor. Sim. E todos os filhos dela estão iniciando o quadro depressivo. Então, eles acompanhavam ela em consulta, participavam, colaboravam. Hoje já são pessoas que chegam já mais entristecidas, cabisbaixas. E hoje, né, falei até com ela, eu tive atendimento de manhã, eu falei, olha, vamos mudar a maneira de enxergar o mundo, as falas que você tem utilizado, porque senão a família toda vai adoecer e depois quem vai cuidar de alguém? Quem vai cuidar de quem? Então, Tassi, por mais que a depressão é uma doença grave, é uma doença séria que requer um tratamento, é possível a pessoa alimentar dentro dela, fazer essa tentativa, né, de alimentar a esperança dentro de si. Sim. Porque existem medicações, tem terapias, tem diversos tratamentos disponíveis. Às vezes a pessoa toma uma medicação e não faz efeito, mas tem outras medicações. Então eu sempre costumo falar, olha, você não pode desistir de você. Porque quem vai perder é só você. E a sua família também vai perder. Porque a sua família te quer ver feliz, te quer ver bem. Então se ela não ver que você está bem, ela também vai sofrer. E é aquilo, né? As pessoas falam assim, eu dou minha vida, eu morro pelos meus filhos, eu morro pela minha família. Não, o que você acha de você viver pelos seus filhos? Exatamente. O que você acha de viver pela sua família, né? Sim, é mudar as falas, né, Tassi? E isso tem um poder muito grande, Tem. né? No que a gente fala. Eu acredito muito nisso, né? Eu tenho um poder na minha fala. Nossa, de demais. elevar você ou te destruir. Sim. Né? Nós temos um meio de comunicação hoje que é as redes sociais e elas são para isso, né? Eu tenho o poder de manipular as pessoas para o bem ou para o mal. Cabe a índole de cada um para a gente poder direcionar isso aí, né? Sim, e eu oriento, né, falando, aproveitando aí o gancho, você falou aí, o poder das palavras, né? Eu aprendi, recentemente, eu fui com meu esposo num curso, né, de desenvolvimento pessoal e a gente aprendeu a profetizar na vida do outro. Então, todos os dias de manhã, a gente já acorda e fala assim, e aí, o que você vai profetizar hoje na minha vida? E aí a gente profetiza coisas boas. Eu profetizo no trabalho dele, como que vai ser, eu profetizo sobre as reuniões que ele vai ter ao longo do dia, nos projetos. Ele profetiza no meu dia de trabalho. E é impressionante, Tassi, o quanto que as portas têm se abrido a nós depois que nós passamos a profetizar coisas boas, a declarar coisas positivas, palavras de fé na vida um do outro. Então, às vezes a gente chega em casa e fala assim, olha, aconteceu igual você profetizou. E é legal você falar isso, porque eu vejo o quanto você é espiritualizada. Sim. E geralmente é difícil a gente ver os médicos assim, né? Principalmente nessa área, né? Da psiquiatria. Sim. Você fala sobre fé com seus pacientes? Sim. Eu, desde criança, né, cresci naquele meio ali, né? Missa sempre aos domingos. Então, assim, eu sempre fui muito ligada à fé. A fé é uma grande definição na minha vida. Porque eu já recebi, assim, muitas graças, muitos milagres. Eu vejo o poder da fé. Então, dentro da faculdade, eu tinha grupo de oração lá, o GOL, que é grupo de oração universitário. Depois de formada, eu mantenho a minha fé. Porque eu vejo na prática que, assim, a fé, quando eu tive ansiedade grave, transtorno de pânico, a fé foi uma grande aliada junto à medicação para que eu pudesse recuperar. Então, hoje, eu falo com meus pacientes. Eu tenho pacientes que são pastor de igreja, eu tenho pacientes que têm funções importantes dentro da igreja também, na Santa Missa. Então, eu tenho de todas as religiões que você imaginar. Eu sempre falo, olha, busque lá a sua igreja, se insira ali na comunidade,
alimente a sua fé, mesmo que você não queira ir à igreja, Uhum. tira um momento do seu dia para você se conectar com Deus, quando a pessoa é cristã, né? Porque faz diferença. Nós somos feitos, né? Corpo, alma e espírito. Não adianta a gente querer tratar só o corpo e esquecer da mente. Não adianta também tratar só a mente, esquecer do corpo, esquecer da alma. Então, assim, nós somos... Essa é a minha visão de É uma pensamento. tríade, né? Eu falo muito isso, é corpo, mente e espírito. Sim, Não adianta eu só cuidar do corpo e a minha mente está precisando de ajuda. exatamente. E não adianta eu cuidar só da mente e o corpo está clamando ajuda. E como que está essa conexão espiritual, né? Sim. É claro que a gente não fica lá em cima o tempo todo, né? Nós não Não, estamos com no certeza. topo o tempo todo. Nós temos altos e baixos. Mas a gente precisa continuar, né? Não Com podemos certeza. desistir. Nós temos uns alôs aqui. Deixa eu Olha. falar aqui, ó. Dagmar. Alô, Dagmar, lá do bairro Ribeiro de Abreu. Alô, Edgar. Edgar, lá de Divinópolis. Você é de Montes Claros, né? Sou. Tem gente aqui de Montes Claros. Ó, Amanda, lá de Montes Claros. Sim, Henrique, legal. lá da Itália. Nossa, nós estamos até fora do Olha, país. internacional. Somos internacionais, que chiquíssimas nós. Voltamos à ansiedade e depressão. Eu tenho certeza que você conhece alguém que sofre com ansiedade, que sofre com a depressão. E o melhor disso tudo é que para tudo tem tratamento. Não é isso, Giselda? Tem. A gente não precisa viver uma vida de sofrimento, de uma angústia, porque existe tratamento. Existem várias formas de encontrar esse apoio. Eu sempre falo, gente, nós não nascemos para viver para sempre tristes, angustiados. A vida pode ser melhor. Ainda bem que a gente tem essa opção, né? De querer Sim. solucionar algo que está incomodando, né? Eu estava conversando com uma pessoa esse final de semana e ela falou que a depressão, voltando nesse caso que eu te contei, né? Dessa mãe que optou em desistir de viver, e ela estava me relatando que não é um motivo, são vários pequenos motivos que a pessoa não consegue somatizar, não consegue solucionar aquilo ali e chega num ponto que ela desiste. É mais ou menos isso mesmo. Eu tô relatando um caso de uma pessoa que eu ouvi. É comum você ouvir isso desde os consultórios? Sim. Eu tenho muitos pacientes que falam assim, doutora, eu só estou viva por causa dos meus filhos, porque se não fosse isso, eu já teria desistido. Outras pessoas que eu atendo já fizeram várias tentativas também, só que não foram bem sucedidas. E a pessoa fala assim, nossa, mas nem para isso eu consigo. Quando ela chega a tentar exterminar a vida, é assim que fala, exterminar? Sim, sim. É porque realmente ela já Sim, desistiu. não é porque ela quer morrer. Na verdade, ela quer viver, só que ela não quer aquela dor. Porque a depressão é uma dor na alma, que muitas pessoas relatam. Então, assim, perde o prazer de viver, perde a alegria, parece que tudo, assim, tá do mesmo jeito. Então, por isso que eu sempre gosto, assim, de motivar meus pacientes. Sim. Eu sempre falo, olha, a vida pode ser melhor, você não tem que aceitar que a sua vida tem que ser dessa forma. Uhum. Existe tratamento, vamos tentar outras formas de tratamento, porque a vida ela tem que seguir. Nós estamos aqui nessa terra por um propósito. Sim. Então, nós temos um determinado momento para estarmos aqui. Então, às vezes, quando a gente passa por um sofrimento, é como se não houvesse mais saída. Uhum. Mas sempre há saída. Sempre existe uma saída e lutar pela vida, lutar pela melhora é o melhor caminho. Ainda bem que nós temos essa opção, né? Sim. De não desistir, de buscar alternativas, né? Eu falo muito isso nas minhas redes sociais. Eu falo que eu tenho obrigação de falar isso, o quanto o exercício salva vidas. E eu fiquei falando, né, depois desse caso que eu fiquei sabendo, o quanto a prática esportiva ela é importante ela entra como um complemento. E que às vezes as pessoas estão tão bem que elas querem até tirar o medicamento, né? O que se orienta para essa pessoa que acha que está tão bem, que ela quer tirar o medicamento porque ela está se alimentando bem, está fazendo exercício físico, talvez ela está se sentindo melhor.
eu oriento a procurar um médico para poder discutir essa interrupção do tratamento. Porque se a pessoa está bem e já está no ponto de querer parar de usar a medicação, é porque o tratamento está funcionando. Ah, legal. Só que existe um momento para poder parar. Então, o que a gente orienta em consultório? Olha, por exemplo, no caso da depressão, se você está 1 ano sem ter nenhum tipo de sintoma, nesse momento o médico vai avaliar com você a interrupção da medicação. Mas por que isso tem que ser feito com o apoio de um médico? Porque tem a forma certa de parar a medicação. Às vezes, o paciente julga ali que está tudo ok, mas numa consulta a gente avalia que tem outras coisas ali que não foram bem resolvidas. E que, de repente, parar a medicação ali pode agravar o quadro de saúde. Então, eu sempre oriento. Jamais tomar medicação sem a prescrição de um médico. Não tomar o remédio do vizinho. Ah, isso é. O remédio do Já vizinho ouvi muito isso. não serve. Tomei do meu marido, né? Ele tomou, eu tomei o dele também. A gente sempre tem que avaliar, porque você não pode tomar todos os remédios. Existem remédios que você não pode tomar. Então, a gente tem que ver que tipo de remédio que você pode consumir, qual a dose que é adequada para você. Então, jamais tomar medicação sem que o médico prescreva. E, da mesma forma, não interromper também a medicação sem orientação de um médico. Ótimo. É isso aí, viu, ouvintes? Sempre procura uma orientação médica, sempre procura o auxílio, né? E isso aí, pelo SUS, você disse que tem um acesso também. As pessoas acham que talvez seria só no particular ou no convênio. Quando a pessoa está com os primeiros sintomas e ela não tem um convênio, o que ela tem que fazer? Ela procura uma UPA, ela procura o posto do bairro, o que ela tem que fazer? Se ela está numa crise, ela não sabe se é ansiedade, se pode ser uma outra doença, não está bem, ela pode procurar uma UPA. Mas se ela está estável, se ela realmente quer conversar, quer entender ali o diagnóstico dela, tem que procurar uma UBS. É o local mais adequado. A UBS é o postinho do bairro. O postinho do bairro. E lá eles vão direcionar tudo. Exatamente. Ali o médico ele já pode dar o diagnóstico, iniciar o tratamento. E dependendo do caso, ele pode fazer encaminhamento para outros profissionais, para um psiquiatra, para um psicólogo. Entendi. Giselda, estamos chegando ao final. Ai, gente, passou muito rápido. Voou, o tempo voou, passou rápido demais. Onde que as pessoas te acham? Deixe aí o seu contato do seu WhatsApp, das suas redes sociais, como que as pessoas acham você, qual que é o seu @. Sim, olha, gente, vocês podem me encontrar lá no Instagram, @doutora, DRA, né, doutora abreviado, doutora Giselda Ribeiro. O WhatsApp, vocês podem me encontrar no 31 9603 2000. Nossa, vai chover de gente. Não, desculpa, eu falei errado. Olha, o telefone é 319 9603 6000. 6.000. Isso. Repete de novo aí pra eles. 9603 6000. E o Instagram é @DRA, né? Doutora Giselda Ribeiro. Ótimo. Eu tô lá no Instagram da Tassi também, então eu tô aparecendo lá em todos os stories. Marquei ela demais ontem e hoje. Bom, deixa eu te falar. É de praxe aqui eu fazer algumas perguntinhas no final para dar uma quebrada de gelo. Claro. Porque fica muito profissional, né, esse momento. E eu achei interessante, porque conforme eu te disse, né, as pessoas, geralmente os médicos, eles são bem céticos, né? Eles são, o que a medicina está dizendo é isso e pronto, acabou, né? E você é uma pessoa muito espiritualizada, e isso é tão bom, e principalmente uma médica psiquiatra espiritualizada. Falei, claro que eu vou ter que perguntar para ela algumas perguntinhas aqui para a gente finalizar. Vou te fazer uma pergunta e você responde assim, com uma palavra ou uma frase curta. Bate e volta. Pode ser? Meu Deus. Vamos lá, hein? Vambora. Vamos lá. Um sonho. Impactar mais vidas ainda. O meu também. Um medo. Não cumprir meu propósito aqui na Terra. Um ídolo. Jesus. Eu tenho muito respeito por meus pais e meu esposo. E meus irmãos. Ai, é tanta gente. Mas meus pais são grandes professores da minha vida.
Eu me irrito muito quando... Mentem e roubam. Eu gosto demais de... Ai, da casa dos meus pais, do sítio, da comida da minha mãe, de estar com meu esposo. Que delícia. Um defeito. Defeito? Falo demais. Uma qualidade. Eu gosto de ouvir as pessoas também. Ah, tem que ser uma Falo, boa mas- ouvinte. Psiquiatra tem que ser uma boa Sim. ouvinte, com certeza. Um arrependimento. Algumas caridades não feitas. Poderia ter se doado mais em alguns momentos. Sucesso O que é o sucesso? para você. Sucesso é ter família, ter saúde. Para mim, essa é a definição de sucesso. Família. Família? Meu esposo, meus pais, meus irmãos, meus amigos. Eu tenho amigos assim que para mim são irmãos. Irmãos. Maravilhosos. Eu sou a filha mais velha, eu tenho uma irmã e um irmão. São meus melhores amigos. Deus. Maravilhoso. Um pai cheio de amor, que quer ver seus filhos bem, ver seus filhos felizes e que não poupa esforços para cuidar de nós. Medicina. Uma prática de amor. Psiquiatria. Amo cuidar de pessoas, ajudar a ter mais saúde mental. Topa tudo por dinheiro? Não, não mesmo. Giselda Ribeiro por Giselda Ribeiro. Quem é você por você mesmo? Nossa, que pergunta! Nunca me fizeram essa pergunta. Tudo tem sua primeira vez. Nossa, gente. Bom, eu sou uma pessoa alegre, destemida, cheia de fé, família e tô sempre procurando aprender, tô sempre perguntando para quem sabe mais do que eu, tô sempre procurando me desenvolver para melhor servir aquelas pacientes que Deus vai colocando no meu caminho. Que linda! Muitíssimo obrigada. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Nos conhecendo despretensiosamente, mas eu acredito que nada nessa vida é por acaso. E as pessoas aparecem na nossa vida por um motivo. Com certeza. Transformar vidas. Né? Sim. Eu tenho certeza que você conseguiu transformar vidas de várias pessoas hoje. Não só dos ouvintes aqui com as dúvidas, mas quem vai ouvir depois o programa, quem vai te encontrar nas redes sociais, que você continue exercendo com maestria a sua profissão e que você não perca a sua fé. Que Amém. isso é lindo de ver. Ai, que Uma bom. médica que realmente é espiritualizada. Difícil a gente ver isso. Sempre tentar oferecer o nosso melhor, Sim. para que o paciente ali receba o melhor de nós também. Porque a pessoa sente isso, né? Quando é de verdade, quando você realmente tem esse compromisso. Eu fico imensamente feliz de ter sido convidada a estar aqui. Agradeço cada ouvinte que acompanhou até agora. Mando um grande alô aí para amigos de Montes Claros. que Já eu vim pode mandar seu alô comentando. aí, ó. Pra quem que você quer mandar um alô, aproveita. Para o podcast Fala Caminhoneiro, para a minha família que está ouvindo, para os amigos, para todo mundo que está acompanhando aqui até o final. Eu tenho certeza que tudo aquilo que vocês ouviram, vocês vão replicar e vão impactar mais vidas. A proposta nossa é essa, né? Ajudar pessoas da melhor forma possível, né? Sim. Bom, gente, agradeço aqui a audiência de vocês. Estamos finalizando aqui mais um Transforme-se com a Tassi. Hoje tivemos aqui a Giselda. Semana que vem teremos uma outra médica, geriatra. E eu quero ouvir vocês. O que vocês querem ouvir aqui no Transforme-se com a Tassi? Pode mandar lá no WhatsApp da rádio, 31984817343. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela participação e a gente se vê semana que vem. Tchauzinho. Transforme-se com Darcy Pinheiro fica por aqui. Te esperamos na próxima semana em Transforme-se. Que isso, hein? Essa Tassi, eu vou te falar, Dá pra viu? pegar o autógrafo agora? Nós e brilhamos, vender nós no brilhamos, nós Pô, muito brilhamos. bom, meninos. Nós brilhamos. Foi bom, né, Tassi? Foi ótimo. Deixar o tema leve. Ficou bom, né?